Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Zantocast TV e mais um vídeo de resumo dos episódios do Zantocast e do Zantocult da semana. Bem, o episódio do Zantocast da semana foi o episódio 150, onde aí falo sobre o Centrão e o Centrão, que discute-se muito sobre essa questão, né? Pô, qual é a do Centrão? O que o Centrão aí, né, que é aquele, né, o bloco de partidos ali dito de centro, né? Aqueles que não são nem esquerda nem direita. E aí ficam naquela coisa, são chamados, né, os partidos fisiológicos, né, os políticos fisiológicos, que são aqueles, né, os políticos birutas de aeroporto, que vão onde, né, vai a direção do vento. Então, com isso, aí, né, desconfia-se muito, primeiro assim, porque eles são, assim, muitos desse chamado centrão são políticos, né, são corruptos, alguns têm ali, né, não são confiáveis, tudo mais, e aí, não fala, né, do governo Jair Bolsonaro, aí acaba se aliando a certos políticos desse centrão, aí logo, aí tem uma desconfiança, principalmente por parte da direita. E aí fica falando, pô, mas não tem que se aliar ao centrão, né? Eles não são conservadores e tudo mais. Assim, pensando em votos ali no Congresso, né? Aí o governo Bolsonaro, né, achou melhor aí ter esse tipo de aliança com o centrão. Afinal, o centrão é que manda no Congresso desde muito tempo. Porque assim, aqueles se dizem, né, que acabaram se elegendo e se dizem assim, apoiadores fiéis do presidente, acabam ah, ali, são poucos assim deputados, pouco no sentido de não tem muita assim, influência. Então, aí, aí o pessoal quer que fique, o pessoal da direita, né, quer que o presidente fique abraçado a essa base, mas só que ali não tem muita coisa ali, e aí eu não tenho, como eu falei, não tem muita influência ali e tal, e aí nas votações assim que interessam o governo pode acabar perdendo, como aconteceu muitas vezes. E aí quando o governo acabou aí, assim, se aproximando do centrão, aquele, né, o centrão governista, aí acabou obtendo êxito. Então, sobre essa questão, né, falo sobre a questão do centrão governista e o centrão oposicionista. É porque tem aquela coisa, né? Quando você fala, né, de né, políticos corruptos do Centrão, eram muitos eram, né, do Centrão governista da época do PT, é claro, da época do PT, do PSDB, por isso são aí corruptos, né? Porém, tem aquele, né, o Centrão oposicionista, aqueles que ficam lá zombando do presidente, falando que se aliou do Centrão, tchutchuca do Centrão, que não sei o quê. Ou seja, o pessoal da exantosfera, né? Eles são ali do Centrão, eles são Centrão, mas são o Centrão da oposição. E aí eles não admitem que eles são Centrão, isso é verdade. Tá aí essa discussão, né? Mas num governo conservador não pode ter ali aliança com o Centrão. Aí, como eu falo, né? Tá, e qual é o referencial para um governo conservador, assim? Não tem nenhum referencial, né? Não tem nenhum parâmetro, assim, falando nos tempos atuais. Então, eu acho que, assim, não tô falando assim se é certo ou errado, assim, se aliar ao Centrão. Só tô falando que assim, o governo Bolsonaro acabou adotando essa postura de assim, mais pragmática, né? Principalmente por conta da pandemia. Ali a oposição veio com muita força. Se fosse qualquer outro presidente assim, realmente subserviente a órgãos internacionais ou então realmente não demonstrasse tanta força assim, acabaria caindo, né, na primeira crítica. Eu falo da pandemia, tá? Ou até mesmo antes, né? Qualquer probleminha ali do governo que tentaram a imprensa ficar colocando todo dia, aí poderia cair se fosse um presidente assim que. Assim, vamos dizer, né, um presidente fraco, né? Vocês chamam aí o presidente frouxo, de fraco e tal, mas se fosse isso mesmo, já teria caído, né?
Coisa que até o momento que eu tô gravando esse vídeo não caiu mesmo com tantos ataques. E aí fica aquela coisa, pô, mas tá se aliando ao Centrão por coisa de governabilidade, isso não pode, não sei o que, essa coisa lá dos tempos do PT e tal. Ah, mas como é que vai governar, né? Para governar tem que ter articulação com o Congresso. Como o Congresso é tomado pelo Centrão, vai ter que articular com o Centrão. Isso, claro, sem qualquer tipo de artifício, né, artifício sujo, né? Para dizer o mínimo, né? Então, então é isso que eu vejo sobre essa questão do Centrão, eu falo no episódio. Então, acho que o pessoal da direita tem que um pouco aprender, até mesmo o básico em relação à política, assim que eu vejo. O episódio do Central Cult da semana foi o episódio 90, onde falo sobre a estereotipação dos cristãos. Pois bem, como é que é isso? Então, por conta de erros aí cometidos por pessoas aí que, né, se dizem cristãs, que se dizem aí, falam em Deus, aí acabam falando em Deus, mas na verdade são pessoas do mal, realmente praticam o mal. E aí acabam aí, né, os meios culturais acabam colocando, né, como está no título, estereotipando quem é cristão, colocando todo mundo no mesmo balaio. Eu citei o caso, né, do aqui, um ataque que o goleiro do Palmeiras sofreu lá por ele ser aí, né, agradecer a Deus pelo título da Libertadores, tá? E falar aí, chegou o ator global, fala assim, porque o goleiro Bruno lá falava em Deus, então aí pronto, aí acaba associando. Acabei esquecendo aí no falar do episódio do, né, da casa da agora da ex-deputada Flor Delis, que acabou aí, assim, considerada aí mandante aí do assassinato do marido. Aí, aí pronto, ela é muito ali, era muito influente ali no meio evangélico e aí quando veio esse caso aí, pronto, aí o que fizeram? Aí começaram a fazer associações, aí colocando como todos os cristãos, né, fossem dessa forma, fossem aí, né, como a Flor de Lis, né? Então, é o que eu acabei esquecendo de falar no episódio, mas tem esse exemplo também. E aí tem que colocar assim, aí nos meus culturais acabam colocando assim dessa forma, aí aqueles, né, aqueles pastores, até mesmo padres assim que exploram a fé dos fiéis, tal. E aí pronto, aí tem que colocar, aí você vê também acontece muitas novelas, né, essa coisa toda, essa estereotipação dos cristãos, de modo geral. Então, fora aí especiais de Natal do Porta dos Fundos, aí sempre denegrindo a fé cristã. Então, também a questão da escola de samba, né? Agora, principalmente na época do Marcelo Crivella, como prefeito do Rio, aí muita zombaria com os cristãos, só para não dizer realmente ali denegrir a fé cristã ali, apesar de que sempre foi da escola de samba do Rio de Janeiro, sempre foi ali mais para as religiões de matriz africana, mas aí nos últimos tempos, conta de uma politização assim cada vez mais escancarada, né, da escola de samba, acabaram atacando também aos cristãos. Então é isso que eu falo no episódio. Então é isso. Obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curta o vídeo, compartilhem, comentem aí. Até a próxima.